Glória a Jesus. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Que bênção. Graças a Deus. Meus irmãos, grato a Deus, pela oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor mais um dia e para nós estarmos fazendo o encerramento de mais uma campanha para a glória de Deus, onde certamente o Senhor Deus tem já nos abençoado ou nos abençoará no próprio momento de Deus. Louva a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra, os irmãos que fizeram a campanha, que Deus, o Senhor, possa visitar a sua fé e conceder o teu milagre que você necessita da parte do nosso Deus. Quero pedir à igreja que abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, onde está o tema da nossa campanha. Gênesis, capítulo de número 12. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu disse 12, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Parece que tem alguém procurando em outro lugar. Deus da glória. Aí não vai dar certo não. Gênesis é o primeiro livro, capítulo 12. Porém, eu quero ler do capítulo 11, do verso 28 para frente. Amém? Está aí, só olhar atrás. Capítulo 11, verso 28, a seguir, diz assim: E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Vamos orar, meus irmãos? Levante ao céu a tua Bíblia, a tua mão. Peça para que Deus fale contigo. Senhor Deus, maravilhoso, eterno e poderoso Pai, Deus grande, Deus poderoso, maravilhoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Eterno, por aqui estarmos na tua casa, na tua presença, meu Deus, mais uma vez, para adorar, para glorificar e bendizer o Senhor. Meu Deus, neste momento, meu Pai, abra a porta da palavra. Fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja de uma forma gloriosa, especial, de uma forma concisa. Meu Deus, permita com que a tua palavra ela adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos.
Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Meus irmãos, eu rogo por favor a tua atenção à palavra de Deus. Serei breve que o tempo já se faz tarde. E aqui nós estamos diante dessa palavra, que é o tema, né, da nossa campanha. Aqui o verso 1, 2 e 3 do capítulo de número 12, onde nós intitulamos o tema Saindo da tenda e entrando na promessa, né? Então, essa palavra aqui que nós acabamos de ler, do capítulo 11, o verso 28 para frente, eu quero falar sobre essa situação, para que os irmãos possam ter um entendimento mais amplo e até mesmo entender, muitas das vezes, o chamado, né, de Deus na vida pessoal, né, de cada pessoa. Nessa palavra aqui, esse capítulo 12, foi um dos... assim, Deus abençoe, varão. Foi assim uma das palavras, né, que foi a alavanca ou resposta de Deus, né, para que nós pudéssemos estar aqui no estado de Goiás. Numa ocasião, no mês anterior, tivemos reunião ministerial só de ministro, dirigente de igreja, e o nosso pastor, presidente, na reunião ele ministrou essa palavra. E depois, no outro mês, teve a reunião geral e Deus usou ele para ministrar a mesma palavra. Só que nesse dia eu não estava, tinha saído para resolver alguma coisa no centro de São Paulo e não pude estar na reunião, mas minha esposa comentou acerca. Então Deus falou duas vezes, uma vez para mim, né, na reunião geral, de ministro, e depois com ela, que era a reunião geral. E a palavra de Deus, ela não é apenas só para que ela seja pregada, né, e entra no ouvido e sai para o outro lado. A palavra de Deus, a Bíblia fala para nós, por intermédio de Jó, lá no livro de Jó, fala pelo menos duas vezes, que como o paladar, ele prova o alimento, ele prova a comida, assim o nosso ouvido, ele prova toda a palavra de Deus. Então é por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando a palavra entra na nossa vida, Isaías escreveu dizendo que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não tornará para Deus vazia. Por quê? Porque ela vai sair da boca de Deus com um objetivo. A palavra vai sair da boca de Deus com um alvo. E a Bíblia diz que ela só vai voltar para Deus quando ela cumprir o propósito, quando ela cumprir a vontade de Deus. Aí depois que ela cumprir a vontade de Deus, então ela volta para Deus. Ela não vai voltar vazia, ela vai voltar com resultado. E essa palavra, ela surtiu efeito na minha vida, na vida da minha esposa, por chamado de Deus. Uma ocasião, alguns anos, sei lá, uns 15, 18 anos, talvez 17, nós viemos fazer missão aqui no Goiás, acho que é a primeira vez. Fomos em várias cidades, né, onde tem as nossas igrejas. E assim, a gente gostou bastante do povo, né, um povo bacana. E até no retorno, eu disse para minha esposa, ela disse para mim, se um dia nós tivéssemos que sair de São Paulo, nós iríamos vir para Goiás. E passa alguns anos, onde nós estamos, né? Passou uns 3, 4 anos, Deus preparou para a gente estar aqui. E aqui nós estamos. Só que eu estou dando a introdução com base na nossa vida, mas tudo dentro da palavra. Na ocasião de nós virmos, né, que eu ouvi a palavra, ela ouviu a palavra, nós estávamos fazendo campanha, né, fizemos 3 campanhas de 7 dias no monte, eu e ela sozinha, orando, buscando a Deus, não falamos com ninguém, só Deus, eu, ela e Deus. E numa ocasião nós fomos na sede, no mês de novembro, estava tendo congresso de varões, e naquela noite Deus usou 6 vasos só para falar na igreja. E os 6 vasos Deus usou para falar comigo.
E todos, Deus falava a mesma coisa. Dava a impressão que eu mandei uma mensagem por escrito, eles todos leram e falavam a mesma coisa. Quando acabou o culto, eu disse, Deus confirmou. Vamos falar com o pastor? Vamos. Esperou orar por todo mundo, ajudamos ali. Quando acabou o culto, aí nós fomos falar para ele que a gente ia vir para cá. E nisso que nós falamos, presta atenção, testemunho, com base aqui. E nisso que nós falamos que nós íamos vir, porque ele disse que era para a gente procurar alguém para vir dirigir a igreja de Uruaçu. E aí eu falei, pastor, nós achamos um casal para ir para Uruaçu, lá no Goiás. Ele disse, quem? Eu falei, estamos aqui diante do Senhor, só aguardando a tua bênção. Ah, meus irmãos, naquela hora, ele ficou assim, meio desorientado. A gente tinha 2 trabalhos de igreja. Eu fazia parte da diretoria do ministério, tinha várias funções, muito trabalho que a gente fazia. E aí ele olha para minha esposa e diz, mas a senhora quer ir mesmo? A senhora é uma pessoa que tem problema, a senhora tem enfermidade, é doente. Como que a senhora vai para lá? Quem vai cuidar da senhora? E não sei o que, começou a falar bastante coisa para minha esposa. E ela disse, o Deus que nos fez a promessa, Ele vai cuidar de nós. Eu disse, certamente, pastor. E vai daqui, vai dali, ele viu que não tinha outro jeito. Tá bom, então vamos preparar as coisas. Mas se é para ir, vai logo então. Aí só demos a ceia no começo de janeiro, de dezembro de janeiro, primeiro domingo de dezembro, né, de 2013, a última ceia do ano. Nós demos a ceia para os irmãos, apresentei o novo dirigente e então, na sequência, nós viemos para cá. E o que eu quero dizer para os irmãos? Que no tocante a isso, quando minha esposa foi falar para a mãe dela, né, para as irmãs, para a família, que nós viríamos aqui para o Goiás, né, quase 1.500 quilômetros da capital, a gente não tem ninguém aqui. Meus irmãos, todo mundo se desesperaram. Márcia, você tem problema, seus rins assim. O Celso tem problema na coluna, não consegue trabalhar. Olha como que está a situação dele, todo mundo. Aí ela disse a mesma coisa, Deus vai cuidar de nós. E vai daqui, vai dali, ninguém acreditava, não queria acreditar que a gente ia vir. O irmão dela veio com um caminhão, ele tinha um caminhão baú. E ele começou com o pessoal tirar as coisas, colocar as coisas. E eles assim, como que estivesse numa inércia, dava a impressão que estivesse dormindo, olhando para a situação. A irmã dela do lado de casa foi lá, olhou, viu tudo desmontado, as coisas sendo carregadas. Márcia, você vai mesmo? E assim, ninguém queria que nós viéssemos. Ninguém queria que a gente estivesse aqui. Preocupado com com as enfermidades, tanto minha quanto dela, que não é brincadeira. E quem iria cuidar da gente, quem iria dar suporte, como a gente ia viver num lugar que a gente não conhece. E assim, meus irmãos, o caminhão veio e no outro dia nós pegamos nosso carro e viemos. E o que vai acontecer? Nisso, a gente aqui fazendo a obra, né, viemos com a mensagem, com a notícia que a obra estava uma bênção, a igreja estava cheia. E aí eu disse para minha esposa, eu falei, vamos, eu aprendi desde pequeno que toda viagem, todo lugar que a gente vai, nós não devemos estar com a expectativa lá em cima. A gente sempre precisa pensar o pior. Vamos pensar que não tem ninguém, que a gente vai ter que abrir a igreja de novo. Vamos pensar que todo mundo foi embora. Vamos pensar o pior. Se não tiver assim, nós estamos na benção, não vai decepcionar. Porque nós vamos chegar lá e pensa que está cheio de gente e de repente não tem ninguém, e aí? Então assim nós fizemos, meus irmãos. Quando a gente abre a igreja ali, era ali ó, naquela esquina da borracharia, só tinha telha de aranha, não conseguia ver nem o telhado. Tudo sujo. Meu Deus do céu, aqueles calangos desse tamanho, a gente nunca tinha visto aquilo. E aquela situação. Aí eu olhei para ela, olhou para mim e falei, vamos arrancar toco. Vamos fazer a obra, paciência. Ainda bem que a gente não colocou a expectativa que estava cheio de gente. Aluguel atrasado, conta de energia, de luz atrasada, tudo atrasado, 3 meses. Havíamos tido promessa, né, irmãos prometeram para nós que todo mês, durante 3 meses, 5 meses, ia ajudar, pelo menos com o aluguel da igreja. Saltaram longe. E sabe quem foi o nosso provedor? Deus. Deus começou a trabalhar para pagar o aluguel da minha casa, para pagar todas as despesas da igreja, os aluguéis atrasados, água, luz, e fazer a manutenção da igreja que tinha que fazer, que não dá para ficar daquele jeito, e assim foi.
E aqui, meus irmãos, nós estamos. Por que eu quero dizer isso para a igreja? Porque a Bíblia aqui não está mostrando isso. Mas quando nós olhamos aqui o capítulo 11, a partir do verso de número 28, nós vamos ver que a família de Abrão começa a diminuir. Primeiro morre o seu irmão, né? A Bíblia é clara em dizer para nós aqui que eles estavam em Ur dos Caldeus, e Abrão tinha 3 irmãos, né? Abrão, Naor e Terá. Os 3 irmãos. Então morre morre o irmão mais novo, e fica Abrão, que casa com Sarai, fica Naor, que casa com a sobrinha, e o pai. Aí eles saem de Ur dos Caldeus, e a Bíblia diz que eles vão para Harã. Eles param em Harã. Eles saem, né? A gente olha no mapa geográfico, né? Ele era mais ou menos como fosse o símbolo do ômega. Eles saem daqui, né? De Ur dos Caldeus. Eles sobem, chega mais ou menos até aqui, aonde que é Harã, e depois eles descem para vir para cá, para chegar na terra de Canaã. Isso à beira do rio. Eles tinham como ir mais rápido, passar pelo deserto, mas imagina você caminhar o deserto sem recurso nenhum. Então eles foram seguindo o rio Tigre, passando ao redor do rio Tigre, sempre caminhando por perto, para que ali eles pudessem beber da água, né? Não viessem morrer sedentos. Então eles param, a Bíblia mostra para nós, eles param em Harã, e ali eles habitam. Vão habitar ali. E a Bíblia diz que ali eles vão ficar 5 anos. Então o que dá para nós entender, com base lá no livro de Atos dos Apóstolos, que ele sai da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, como uma ordem de Deus. Certamente o Senhor, lá em Atos diz, certamente Deus fala para diretamente o pai, né, para Terá. Deus fala para ele direto, ou direto para Abrão, para ele sair de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, e ir para Harã. E eles vão para Harã. Ali eles montam a tenda deles, e ali então eles vão habitar durante 5 anos. No tocante aos 5 anos, a Bíblia vai mostrar para nós que com 205 anos de idade, Terá, que era o pai de Abrão, o pai de Naor, de Harã, morre. Ele vem falecer. E o que vai acontecer, meus irmãos? Quando ele falece, a Bíblia vai mostrar para nós que vai ficar os seus filhos, né, os seus 2 filhos, Naor e Abrão. O Senhor, no capítulo 12, fala, depois da morte de Terá, o Senhor fala com Abrão agora, direto com ele, e manda ele sair da casa da terra dele, manda ele sair do meio da parentela, manda ele sair da casa do seu pai, e que ele fosse agora para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Meus irmãos, eu hoje passei um bom tempo meditando essa palavra, minuciosamente, para a gente não falar nada errado, para a gente poder entender todo mundo junto, compreender. E o que vai acontecer? Quando o Senhor fala com Abrão, para ele deixar tudo, e ir para onde? Para um lugar, para uma terra que Deus lhe mostraria. Certamente o Senhor vai falar com Naor. Aliás, certamente Abrão vai falar com Naor, o seu irmão. Olha, o Senhor me chamou para me ir, para me encaminhar, para me ir embora, para me ir para outra terra. Mas para onde? Não sei. Estava ali toda a família de Naor, estava ali toda a família de Harã. Não havia amigos, porque só viajava a família, né? Alguém pode olhar, pensar, falar, estava todos os amigos, todos os filhos de Abrão. Não, Abrão não tinha filho, era só ele e a mulher. Amigos também não tinha, porque cada família pegava a sua tenda e vivia como nômade, onde eles achavam melhor. Não tinha amigo, não andava em bando, só família. Então estava Naor, estava Abrão, e a família de Harã
E então Abraão diz: olha, o Senhor me chamou, o Senhor está me fazendo uma promessa e manda eu ir embora, manda eu sair da minha casa, do meio da minha parentela, da minha pátria, e ir embora, sair daqui. Meus irmãos, Naor certamente estava fadigado já, talvez pela sua idade, de viver caminhando para um lado e para o outro. Ali em Harã, talvez estava bem, né? Eles tinham posses, a Bíblia mostra aqui para nós, tinham posses, tinham bens, tinham suas fazendas, né? Que era a sua riqueza, as suas conquistas. E ele então, ele não quer ir, Naor fica. E naquele vai, não vai, Ló, então, ele ouvindo a situação, Ló, que era sobrinho de Abraão, disse: eu posso ir contigo, tio? Tá bom, vai, vamos então. Aí sai Naor, aliás, sai Abraão, sai Sarai e sai também Ló. Os três e mais os empregados de Abraão e mais os seus, aquilo que ele tinha. Mas o que eu quero falar para os irmãos agora, que baseado no que eu falei aqui no princípio do nosso testemunho, amados, a Bíblia não mostra, mas será o que Abraão ouviu de toda a sua família, da sua casa? Abraão estava bem, Abraão tinha posse, estava tranquilo, não tinha falta de nada, o seu pai havia sido sepultado ali. Por que agora ele vai deixar um lugar que ele está bem? Por que ele vai deixar um lugar onde ele tem posse, ele tem condição, ele tem empregados? Por que ele vai deixar tudo o que ele tem para ir, sabe lá, Deus, para onde e quando chegará nesse lugar? Se é que vai chegar. Imagina o que Abraão ouviu. Eu estava meditando isso aqui e eu pensando em mim, o que a gente ouviu, o que minha esposa ouviu. Eu penso que Abraão ouviu, que Sarai ouviu. Sarai era muito linda, diz a Bíblia, a mulher dele era muito linda. Cobiçava os olhos, né, dos príncipes, como foi cobiçado lá no Egito. Os príncipes, Faraó, ficaram de queixo caído pela mulher por Sarai. A Bíblia diz aqui que ela é estéril, ela não produzia filhos, não gerava filho. E então, em meio a toda essa situação, ele largar sua casa, ele largar sua pátria, ele largar sua família. Eu olho o versículo de número 2, aonde ele perde a sua pátria, ele perde o seu povo. Meus irmãos, eu sempre digo que tem coisas que o crente, ele precisa perder se é que ele quer ganhar. A nossa vida, ela não pode ser só de lucros, de ganhos, eu digo das coisas terrenas. Tem coisas que nós temos que abrir mão para nós ganhar as celestiais, as espirituais. Nós não podemos ser miserável, abrir mão do chamado, abrir mão da obra, abrir mão da responsabilidade, abrir mão daquilo que Deus colocou na nossa mão, porque não, eu vou ganhar um pãozinho a mais, não, eu vou ganhar uma refeição a mais no dia. Isso chama-se uma pessoa miserável, que ele está preocupado só com aquilo que ele vê, com o que ele toca, com aquilo que vem para o seu ventre. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Olha o verso 2. O que diz? E far-te-ei uma grande nação. Você já pensou o que é isso? Abraão, ele deixando Naor, deixando os filhos de Harã, toda a família de Harã, sei lá quantos no total que ficaram para trás, sei lá, talvez umas 20, 15 pessoas ou 20, não sei, ele deixa tudo, abandona tudo. Puxa vida, minha nacionalidade, minha pátria, minha família, eu perdi tudo. Só está eu e minha esposa agora. Só que Deus está dizendo aqui no verso 2 que ele vai perder poucos membros da família para ganhar uma grande, está dizendo aqui Deus, uma grande nação. Ele ia ser pai de uma grande nação.
Agora eu pergunto, alguém pode dizer, pastor, mas é família. É família, né? É família. Uma ocasião, o nosso mestre estava no templo, sentado, a multidão ao redor, e a Bíblia diz que ele lhes ensinava, ele pregava, falando do amor de Deus, e de repente, uma aglomeração, e diz, chama ele, quem é que quer falar com ele? Diga que é a mãe, é os irmãos, as irmãs, quer falar com ele. Aquele alvoroço todo, Jesus para e o enviado chega até Jesus e diz, mestre, está ali a tua família, está ali a tua mãe, está ali os teus irmãos, está ali as tuas irmãs, quer falar contigo. Sabe o que Jesus fala? Jesus olha para toda aquela multidão e diz, eis aqui minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Muitas das vezes, deixa eu dizer isso, nós nos apegamos. Por quê? Por quê? Uma ocasião atrás, eu aconselhando um casal, estava passando um processo, graças a Deus, Deus deu vitória, estão bem, estão em paz até hoje, o inimigo não agiu. E o que acontece? A senhora, ela dizia, não, pelos meus filhos eu abro mão de tudo. Tiver que mudar para outro país, tiver que fazer isso, fazer aquilo, pelos meus filhos, pelo meu marido eu nem ligo tanto, mas pelos meus filhos, eu olhei para ela e disse, a pior escolha da tua vida é você escolher os teus filhos. A pior coisa, porque pai nenhum, ninguém aqui, talvez alguém possa ficar nervoso, problema, você vai entender. Ninguém aqui cria filho para si. Todo filho, quando ele chega na idade, independente que você vista ele com ouro, que você canonizou ele ali com ouro ali, e carrega ele para todo lado, só mexe o olho dele, não consegue se mover, porque está ali uma estátua de ouro, vai chegar o momento que ele vai dar no pé e ele vai te deixar. Você pode chorar, lágrima de sangue, meu filho, eu abri mão de tudo, eu fiz isso, aquilo. Minha mãe, meu pai, eu tenho que seguir minha vida. Eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que construir, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Isso é uma lei. Então você não cria filho para você. E se um dia, é um conselho, com base na Bíblia, se um dia você tiver que tomar uma decisão na tua vida, tiver que abrir mão de alguma coisa, não abra mão do teu marido e não abra mão da tua esposa. Porque amanhã o filho que você ama, a filha que você ama, vai virar as costas, vai bater a porta e vai viver a vida dela e você vai ficar sozinho. Chegar o momento que você estiver doente, vai te colocar no asilo e vai te deixar lá, talvez 1, 2, 3 vezes no ano, vai te ver, depois nunca mais. E você vai morrer lá sozinho. Agora o marido não, o marido ele vai estar com a esposa vai estar com o marido, independente da situação, é um pelo outro e vai viver toda a vida junto, até que a morte os separe. Assim que a Bíblia nos mostra. Então nunca tome uma decisão diferente, porque você vai tomar uma decisão e pode ser isso ruim para você amanhã. Então Abraão, ele troca a casa dele, ele toma a decisão de trocar a família dele, que talvez não queria nada com Deus, uma família idólatra, que a Bíblia vai mostrar depois que eles eram construtor, fabricavam ídolos. Ele vai deixar a idolatria para seguir um caminho do povo judeu, onde ele vai ser ali o pai, né, do povo judeu, onde ele vai ser ali, né, o precursor daquele povo, vai ser ali o fruto, né, que vai produzir muitos, milhares, que a Bíblia vai dizer no capítulo 13, que seria como areia da praia. Se alguém soubesse contar a areia da praia, conseguisse contar, então eles iriam contar a nação, a descendência de Abraão. Então o Senhor está dizendo que o que Deus ia fazer na vida de Abraão era algo muito grande. Ele ia perder poucos membros da família, mas ele seria pai de uma grande multidão. Sabe que você está entendendo o mistério? Tem coisa que você tem que abrir mão.
Ai, pastor, mais. Você ouve a palavra e pratica, Deus te terá como sábio, ou você ouve a palavra e ignora, e Deus te terá como tolo, como está lá no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Você decide. Segunda coisa, engrandecerei o teu nome. O Senhor ia fazer de Abrão um grande nome. Deus ia trocar o nome dele, ia colocar o nome dele de Abrão. Deus ia colocar o nome dele de Abraão, como é mudado depois. Porque Deus mudou para Abraão? Porque Abraão quer dizer pai de uma grande multidão. Então Deus muda o nome, já que vai ao encontro daquilo que Deus tinha para ele. Ele não tinha tido filho ainda, mas Deus já vai mudar o nome dele. Porque Deus está deixando tudo preparado. As coisas de Deus, meus irmãos, são mistério. Às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Só que eu quero dizer algo para você, que a promessa que Deus fez para ele era de coisa grande. E quem não almeja coisas grandes? Todos nós almejamos. O Senhor Jesus, ele diz que se o grão de trigo, se ele não for lançado na terra, se ele não for sepultado, enterrado, qual é o fundamento de você ter uma semente na tua mão? O que ela vai produzir na tua mão? Nada. Então, a partir do momento que você lança ela na cova, que você sepulta ela vai passar metamorfose, ela vai germinar. E ela vai enraizar, ela vai começar a crescer. Ou seja, você não perdeu, você apenas depositou. E mais tarde, no tempo determinado por Deus, porque quem dá o crescimento é o Senhor, ela vai crescer, ela vai florir, e ela vai produzir fruto, que você vai olhar para aqueles frutos, vai olhar a semente e falar: meu Deus, olha a semente, está muito mais excelente do que a que eu tinha anteriormente. Então, meus irmãos, Deus, o Senhor, ele faz dessa maneira na nossa vida. Nós precisamos semear, nós precisamos lançar nossa semente na terra. Ah, pastor, mas o que vai ser? Meus irmãos, nós não temos que preocupar. Nós não precisamos preocupar. O Senhor não fala para Abraão o lugar que ele vai. Deus só diz: segue, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus estava dizendo para Abraão que o que Deus tinha para ele era coisa grande, mas era no tempo determinado. Ele só tinha que sair da zona de conforto, meus irmãos. É difícil isso. Imagina você, empregado, imagina você tendo um salário bom, que não te deixa faltar nada. Todo mês você paga as suas dívidas, vive tranquilo, ainda pode, ali guardar alguma coisa, uns trocados, vai somando. Você está bem, a tua casa, tem carro, teus filhos, a família, tudo tranquilo. Nada te falta. E de repente, uma voz te chama uma vez. E você ouve aquela voz, você fica balançado. Deus está chamando, mas Deus entende, Ele está vendo que eu estou bem, minha família está bem. Passa 5 anos. O Senhor, a mesma voz, fala aqui no capítulo 13, no verso de número 2, que o Senhor Deus, Ele vai aparecer. Aliás, a Bíblia vai mostrar para nós que o Senhor vai aparecer para Abraão. Deus vai falar com ele. Então Deus aparece, Deus fala com Abraão. E Abraão, ele entende o mistério de Deus. Então Abraão, ele vai largar tudo. Meus irmãos, quando as coisas estão favoráveis a nós, é difícil a gente querer abrir mão da zona de conforto para ir para o deserto. Se a gente perguntar isso aqui, quem quer deixar o teu conforto? Quem quer deixar a tua família? Ninguém. Ninguém. Eu pergunto, isso é uma escolha esperta? Não. Porque as coisas de Deus
o resultado, o lucro, é algo incalculável, que o inimigo cega os nossos olhos para nós não abrir mão do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para ir para a seara do Senhor. Veja bem que a Bíblia mostra para nós, lá no livro de Lucas, entre outro evangelho, a palavra do Senhor diz claramente que aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, casas, fazendas, os bens nessa terra, não fala esposa, nem esposo não, tá? Pai, mãe, filhos. Esposa não, é um só. Tem negócio de deixar, não, ela não quer, então eu vou sozinho. Ele não quer, então eu vou sozinha, não, é juntos. Quem não deixar tudo isso, por amor ao reino, à obra, ao chamado, não é digno de mim. Mas aquele que deixar tudo, olha a continuação do versículo: aquele que deixar tudo, pai, mãe, filho, filha, casa, fazenda, todos os bens, por amor a mim, nessa terra ainda, ele terá 100 vezes tanto, ele vai possuir 100 vezes tanto que ele tinha. Você que tem alguma coisinha, que às vezes você está apegado, é igual um carrapato naquilo, que para você é tudo. Graças a Deus eu não tenho meu coração nisso, em nada. Você que às vezes está apegado, pensa, você sabe o que é 100 vezes tanto? Pensa aí o teu negocinho, pensa aí a tua migalhinha, isso multiplicado 100 vezes se você abrir mão. Mas eu estou dizendo, se você tiver chamado de Deus, não sai sem chamado, que você pode arrumar vento. Aí ele diz que nesse mundo, nessa terra, vai ganhar 100 vezes tanto, e no porvir, na vida vindoura, ele herdará a vida eterna. Laba sobe a canarábia, surimianda labaia. Peraí, se eu tenho um, é melhor eu ter um ou eu ter 100, e depois ainda a vida eterna. Só, meus irmãos, a gente não raciocinando para a gente ficar aqui, ó, um cavalo tapado, olhando ali para aquele negocinho, achando que isso aqui vai mudar a minha vida. Quando Deus te fizer o chamado, quando Deus te chamar, não hesite. Quando Deus te disser vai, vai. Graças a Deus nós não questionamos a Deus, mas é comum o homem questionar. Lá no capítulo 1, o Senhor chama Jeremias, lógico, capítulo 1 do próprio livro de Jeremias. Jeremias, o Senhor vai dar ordem para ele. Jeremias vai olhar para Deus no chamado. Ele vai dizer para Deus: Senhor, eu ainda sou um menino, eu ainda sou uma criança. Senhor, eu não sei falar, ainda não sei pronunciar. Que bênção, Deus entendeu. Sabe quando a gente quer sair pela tangente, a gente diz: não, Deus entende, Deus me conhece, Deus sabe. Presbítero Dailton, é assim que a gente fala, não? Não, eu tenho um mistério com Deus, Deus sabe, Deus me conhece. Então vamos ver, eu vou mostrar duas coisas aqui que Deus de fato entende e conhece, e que Ele aceita tranquilo a passada de pano. Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Tá bom, Jeremias, então eu vou esperar mais 10 anos, 20 anos. Aquelas pessoas que estão morrendo, que estão para morrer, eu vou deixar eles sofrer mais 10 anos, até você ir pregar. Aí depois que você pregar, que já está lá só o, como eu aprendi aqui em Goiás, só o quimba, aí então eu vou salvar eles. Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque eu Deus te escolhi, Jeremias,
Quando você ainda estava informe no ventre da tua mãe, eu já havia te escolhido, e as nações eu já havia preparado para tu ser profeta. Meus irmãos, quando Deus escolhe, não é coisa da noite para o dia. Deus já escolheu há muito tempo. Antes de nós ir ao mundo, antes de nós decidir, pensar, Deus já tinha um projeto na nossa vida. Eu era criança, 4, 5 anos, ia para o culto com a minha mãe, e Deus usava missionários, pessoas terríveis naquela época, para falar da obra que Deus tinha na minha vida, nem lembro. Mas minha mãe estava ali, ela ouvia, e depois vai passando o tempo, ela, Deus tem isso na tua vida. Deus falava, e depois o Espírito Santo de Deus faz a gente lembrar, mas não entender, lembrar de fato o que Deus falava, mas a profecia, né, o profeta sendo usado por Deus para entregar o rolo. Então quer dizer, mais cedo ou mais tarde, eu teria que entrar no querer de Deus. Não adiantava eu tentar esquivar, não adiantava eu tentar sair, porque Deus já tinha algo na minha vida, já tinha um sinal. Deus já havia colocado algo em mim, e ai de mim se eu abrir mão. Então, ai de Jeremias se ele abrisse mão. Lá no capítulo 3, do segundo livro da Bíblia de Êxodo, o Senhor está escolhendo, chamando nada mais, nada menos do que o homem que mais fez sinais na face da terra. Não houve alguém tão terrível quanto Moisés. Deus chama Moisés. Deus fala que desceu ali para arrancar o povo da terra do Egito, que estava sofrendo. Deus havia ouvido, né, o clamor. Deus estava vendo o sofrimento. Deus contemplou, e Deus então decidiu descer para tirar. Aí Deus dialoga com Moisés, e Deus diz: olha, Moisés, eu vou te mandar lá, vai lá, você vai como Deus, você será a boca de Deus, e Arão vai ser profeta, seu irmão, ele vai contigo, você fala, ele profetiza, e o negócio vai acontecer. O que acontece com Abrão, ou com Moisés? Moisés pula longe, ele não aceita. Por quê? Porque lá atrás, ele matou um egípcio, que estava lutando lá com um hebreu. Ele matou o egípcio, foi descoberto, ele fugiu. Quando o Senhor manda ele voltar, ele, na hora, aquela pulga virou um cão, cheio de pulga, atrás da orelha. Ele falou: opa, peraí, se eu voltar, certamente a Faraó vai me matar. Só que o Senhor vai falar para ele o quê? Aqueles que buscavam pela tua vida já não existe mais, pode ficar tranquilo. Mesmo assim, ele diz para Deus: Senhor, eu sou pesado de boca. Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu sou gago, sou fanho, sei lá. Que benção. Eu falei que era 2 desculpas, um de Jeremias e o outro de Moisés. Ah, é, Moisés, você é pesado de boca? Puxa vida, eu errei na escolha. Será que Deus aceitou? Deus vai olhar para Moisés e vai dizer para ele: Moisés, quem fez o cego, quem fez o mudo, quem fez o coxo, e etc, e etc, e etc. Meus irmãos, quem somos nós para debater com Deus? Quem é o barro para debater com o oleiro? Nós não temos autonomia, nós não temos palavra para trocar ideia com Deus. Um dia, a Bíblia vai mostrar para nós que um homem, que acho que após Jesus foi o que mais sofreu, chamado Jó. Jó estava lá, falador, falava, questionava, refutava, e estava lá com seus amigos, debatendo, enfim. Chega um momento que o seu Deus olha para Jó e diz: ah, Jó, você está sabidão, você é o conhecedor, você esclarece tudo, você é o bonzão. Então eu vou te dizer uma coisa: coloca sobre os teus pés, fica de pé, cinge os teus lombos, porque eu vou fazer umas perguntinhas para você, e você então vai me responder, já que você sabe.
Ai, ai, cadê Jó? Jó saltou longe. Não, de jeito nenhum. Não dá. Senhor, peraí, opa, agora ó, eu estou me abominando, eu me coloco agora na cinza, eu me humilho no pó. De maneira nenhuma, Senhor, peraí, eu falava do que eu não sabia, eu não tinha conhecimento, me perdoa. Ele vai reconhecer a sabedoria de Deus, que não tem como o homem dialogar com Deus. Quando nós não temos palavra, quando nós não temos força, o que nós temos que fazer? Ceder. Não adianta a gente tentar embromar, não adianta a gente tentar tampar o sol com peneira. Se não tem jeito, vamos ceder. Meus irmãos, quantas pessoas aqui dentro da igreja, o chicote está estalando, desculpa da expressão, está apanhando. Mais do que sovaco de aleijado, com muleta. Mas não abre a mão para Deus, não abre o coração para Deus, não aceita Jesus. Está agarrado no pecado, está agarrado no mundo, está agarrado na vaidade, está agarrado nas coisas desse mundo que ele não pode abrir mão, não pode dar a alma para Jesus, porque o mundo é mais prazeroso do que servir a Deus. Você já pensou isso? Quantas coisas que Jesus já pediu para nós? Quantas promessas Jesus já nos fez? Só que detalhe, olha aqui, você não acredita no que eu estou dizendo? Vê aqui, capítulo 12, verso 1, Deus manda ele sair. Verso 2, são promessas de bênção. Puxa vida, as promessas são coisas grandes, sim, só que para você obter, você tem que se locomover. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que entrar no caminho da promessa de Deus. Deixa tudo e segue a Deus. Ai, mas essa terra é boa, é? Ela é comparada com a terra que mana leite e mel? Não, nunca. Então, avista a terra que mana leite e mel. Vamos embora. Meus irmãos, presta bem atenção. Imagina você, irmão, irmã, que aqui está ouvindo a palavra de Deus pelas redes sociais. Imagina Deus ter uma promessa tremenda na tua vida. E você fica ali, igual borracha. Vai, não vai. Vai, não vai. Pensando não sei no que. Na morte da famosa e velha bezerra. Fica pensando, ai, coitadinha. E não tomou a decisão. Você tomando a decisão, amanhã, a tua semente, diz a palavra de Deus, a tua semente vai dar muito fruto. E os frutos daquela semente vai produzir milhares. E aqueles outros vão produzir trilhares. Sabe por quê? Isso acontece, essa ramificação, por causa da decisão que você tomou. Você decidiu sair da zona de conforto e foi viver a promessa de Deus. Você talvez perdeu a semente. Perdeu não, foi semeada. Você achou que perdeu, não perdeu. Com Deus a gente não perde, a gente ganha. Você acha que perdeu, mas não perdeu. Foi semeado. Lá na frente, aquilo vai produzir. Hoje nós estávamos falando, na hora do almoço, estávamos ao redor da mesa e a gente falando acerca de Jacó. Jacó foi para o Egito, cerca uma família, 70 pessoas, em torno. Passa-se, de acordo com a promessa aqui no capítulo 13, o Senhor disse que eles iam ficar 420 anos no Egito. Era 70, quando eles foram. Quando saíram de lá, era mais de 2 milhões. Eu pergunto, e se eles não tivessem ido para o Egito? Depois de 420 anos, quanto seria? Não teria nada há décadas. Por causa da seca teriam exterminado, seriam todos mortos. Você está entendendo como que é entrar no querer de Deus, fazer a vontade de Deus, porque nós só olhamos o que está diante de nós. Deus não, ele já tem uma história.
Ele já tem algo escrito para cada um de nós. A gente não sabe, só tem promessa, só vislumbre. Mas a partir do que nós vamos caminhando, vamos entrando no querer de Deus, Deus vai abrindo nossos olhos, Deus vai mostrando os mistérios. Então a gente pensa, meu Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer é coisa grande. Então deixa eu me dispor, deixa eu dar lugar, deixa eu entrar na vontade, no caminho de Deus, e Deus vai realizar a obra. Veja, meus irmãos, que depois, eu encerro, depois da obra aqui de Abraão, que ele entra na vontade de Deus, ele vai seguir a terra que Deus manda, o caminho que Deus manda, vai para o norte, vai para o sul, vai para o oeste, anda para onde Deus manda, fala, pode marcar aí, onde você está andando, todo lugar que você está pondo a planta do teu pé, o Senhor fala, eu não estou te dando. Peraí, ué pastor, mas ele está caminhando, não, Deus fala, eu darei a tua descendência. Eu darei a tua posteridade, eu darei. Deus não está dizendo eu estou te dando, ele só estava marcando, fazendo a marcação do lugar que o Senhor diz, isso será para a tua posteridade perpetuamente. Então o que Abraão tinha que fazer? Ele tinha que andar, tinha que pedir graça, vigor, porque quanto mais ele andasse, quanto mais longe ele fosse, quanto mais para os confins da terra ele fosse, mais herança, mais espaço para o povo crescer, multiplicar, eles teriam. O que é isso, meus irmãos? Nós não devemos nos contentar só com um pouquinho. Quando Eliseu, ele estava para morrer, o rei foi até ele estava enfermo, e a Bíblia vai dizer para nós que Eliseu falou para o rei pegar o arco, a flecha, e lançar algumas flechas para a campina. Pode lançar, o rei vai lá, lança uma, meia boca, lança outra, meia boca, e lança a terceira meia boca, e o arco cai da mão dele, deixa o arco lá. Ah não, tá bom. Eliseu fica furioso. Eliseu vai dizer para ele, olha, era para você ter lançado muito. Você só lançou 3, então o teu adversário, você vai ter poder com ele 3 vezes só, de maneira que ele vai se levantar contra você, vai te vencer. Então, meus irmãos, tem coisa que a gente acha que tá bom. Lá no capítulo 47, já vou encerrar, do livro de Ezequiel, quando fala lá da fonte, das águas purificadoras. O Senhor chama o profeta, manda ele andar 1000 côvados. Ele anda 1000 côvados na água, e a água dava até o tornozelo. Senhor, eu andei 1000, veio até o tornozelo, anda mais, profeta. O profeta andou, mais 1000 côvados, chegou até o joelho. Senhor, está até o joelho, anda mais 1000. Ele foi, andou mais 1000, chegou até a cintura. Senhor, chegou até a cintura, anda mais 1000, chegou até o lombo. Senhor, chegou até o lombo. Não dá mais, agora é água profunda. Deus ia dizer, puxa vida, é mesmo, né? Então volta, eu vou pedir para alguém vir com um barquinho. Sabe o que o Senhor falou para ele? É água profunda, então agora mergulhe. Você está entendendo o mistério de Deus? Aí eu vou, não, é só um pouquinho. Não, Deus entende. Não, só um pouquinho tá bom. Deus entende. Meus irmãos, vamos repreender o espírito da preguiça, o espírito da Maria preguiça, do Zé preguiça. Vamos repreender da nossa vida, da nossa casa, da obra que Deus tem na nossa vida, o chamado que Deus tem na nossa vida. Vamos levantar, vamos fazer como no exército, vamos pôr o peito para fora, a barriga para dentro, vamos marchar, vamos mandar fogo, vamos guerrear contra o inferno, vamos ganhar alma para o Senhor. Pastor, mas o que eu vou ganhar? Talvez aqui você possa ganhar só 100 vezes, mas o que mais importante está lá em cima, que é a vida eterna, é a Canaã celestial. E Abraão, meus irmãos, além de ser pai de uma grande nação, Abraão foi o pai do nosso amado, querido e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Da linhagem dele veio o nosso Salvador. Então, se Abraão não tivesse obedecido, não tivesse entrado no querer de Deus, o que seria de nós? Vocês entenderam como que é o início de tudo? Como funciona o início?
Que o Senhor Deus possa abençoá-los, que Deus possa fortalecê-los, dar graça, e que os irmãos reflitam na palavra, e que você possa entrar no querer de Deus, abrir o teu coração e dizer: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua. Estou aqui, ó, como instrumento, uma ferramenta. Faça a tua vontade se cumprir por intermédio de mim. E se entregue, deixa que Deus vai fazer o que tem que ser feito. Amém? Meus irmãos, palmas, bem alegre, exalta o nome de Jesus Cristo.